professor, nós abrimos o programa de hoje sobre esse tema interessante que é a questão do perdão dos nossos pecados. A Bíblia apresenta-nos que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus joga eles no fundo do mar e não se lembra mais. Eu pequei hoje, mas eu me arrependi e confessei a Deus, Deus apaga aquilo da minha vida, Ele esquece daquilo. Agora, se Ele esquece o meu pecado, por que a Bíblia também apresenta a questão do juízo em que nós seremos julgados, como está dizendo aqui em Romanos, ou melhor, em 2 Coríntios 5, 10, que todos nós temos que nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele, tanto das coisas boas como das coisas ruins. Como que a gente entende esse tema do perdão, professor? Na verdade, amigo Tito, muitas vezes se confunde esse assunto porque nossos irmãos das mais diferentes igrejas não entendem o propósito do juízo, né? Lógico, quando João 5:24 diz que quem aceita Cristo não entra em juízo, a palavra grega ali para juízo, crisis, se refere na verdade ao juízo condenatório. Então a Bíblia diz que toda aquela pessoa que aceita Cristo como Salvador, ela não entra em juízo, mas no juízo condenatório. Ou seja, ela não vai receber a condenação. Agora, isso não significa que a vida da pessoa não será revista por Deus. E por quê? Devemos atentar para o fato de que, mesmo que Deus perdoe nossos pecados, e Deus nem queira se lembrar deles, o conflito entre o bem e o mal é algo que envolve muito mais seres, diríamos assim. Deus, Ele é onisciente. Ele sabe quando eu me arrependo de coração. Ele sabe quando realmente eu estou buscando. Mas temos que atentar para um fato. Os anjos, amigo telespectador e amigo ouvinte, os seres celestiais não são oniscientes como Deus. Então, por que Deus, mesmo perdoando nossos pecados, Ele mantém um registro celestial dos pecados que foram já perdoados e também da nossa vida? Porque os seres celestiais precisam entender a maneira como Deus lida com o pecado e os pecadores. Então você lê, por exemplo, em Daniel 7, versos 9 e 10, que na primeira fase do juízo, você percebe que nesta cena de juízo, os anjos estão ali presentes. Óbvio, Deus não precisaria realizar uma investigação para saber quem é dele e quem não é. Mas devemos atentar para o fato de que Deus é onisciente. Agora, as demais criaturas, como por exemplo os anjos, eles não são oniscientes. Tanto que 1 Pedro 1,12 diz que os anjos anelam perscrutar o plano de salvação. Então, o juízo existe mais é para Deus demonstrar para os anjos quem realmente é de Deus e quem não é. Uma coisa é um ser celestial ver aqui o Leandro e o Tito apresentando um programa de TV. Agora, e se no íntimo o Leandro e o Tito não aceitaram a Cristo como Salvador? Se lá no fundo do coração eles não amam a Deus? Então Deus precisa deixar as coisas claras para que não hajam dúvidas no céu. Então em Daniel 7, versos 9 e 10 diz assim: enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou, que se refere a Deus o Pai. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã. Aqui Deus na sua glória, com o cabelo assim, representa a eternidade de Deus. Seu trono era envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. De diante dele saía um rio de fogo, milhares de milhares o serviam. Olha, de anjos aqui, ó. Milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Veja, você vê aqui o juiz, que é Deus. Você vê aqui testemunhas, que são os anjos. Você vê registros celestiais e você vê a palavra tribunal. Então aqui é claramente uma cena de juízo. E quem faz parte do juízo é somente Deus? Não. Deus permite que os seres celestiais
tenham acesso aos registros celestiais. Então, por que nós temos que ser julgados? Para que os anjos percebam se nós realmente somos de Deus ou não. Agora, isso não deve trazer preocupação para nós. Por quê? A primeira fase do juízo, que é a fase pré-advento, que ocorre antes do advento ou da volta de Cristo, é para Deus mostrar perante os anjos quem é dele e quem não é dele. Se você é de Cristo, você não tem que se preocupar com isso. Agora, se você não pertence a Jesus, se você não ama a Deus, se você não aceitou a Cristo como Salvador, aí você tem um grande motivo de preocupação. Por quê? Só pode ser, diríamos assim, absolvido diante dos anjos celestiais aquele que faz de Cristo seu advogado. E aí eu finalizo essa resposta dizendo para você, leia 1 João 2, 1 e 2. Ali diz que Cristo quer muito ser o seu advogado, o seu representante no juízo. Se você aceitá-lo como o Senhor da sua vida, não importa o que você tenha feito. O sangue dele derramado na cruz é suficiente para lhe proporcionar perdão, paz e esperança de um grande futuro que lhe aguarda.